pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou dar algumas dicas, passar algumas dicas para quem está iniciando, vai comprar suculenta, vai começar o cultivo. Sempre tem uma ou outra pessoa que está começando, né? E eu fico muito feliz de ver pessoas cada vez mais conhecendo as suculentas, porque como a gente já tem um bom tempo aí cultivando suculentas, a gente acha que ela é uma planta que é muito conhecida, que tem muitas plantas, são comuns, né, pessoal? Na verdade, não é bem assim, não. No meu dia a dia, eu tenho conhecido pessoas que não sabem nem o que é suculenta, né? Então, a gente ainda tem... eu ando muito aqui na minha região e na minha cidade tem muita casa, né? Que as pessoas têm na zona rural. E algumas casas, umas já tem algumas suculentas plantadas, às vezes no jardim ou até em vasos mesmo. E algumas pessoas não têm suculenta nenhuma e não sabem nem o que é suculenta. Às vezes tem ela lá, mas não sabe que é suculenta, né? Então eu acho interessante porque elas ainda não são tão conhecidas assim de ponta a ponta do mundo, né, pessoal? Claro que tem regiões que as pessoas não conhecem elas. E muitas vezes aqui no YouTube as pessoas entram para buscar vídeos, né, falando, dando dicas para começar a cultivar a sua suculenta. Então, o vídeo de hoje é voltado para você que vai comprar a suculenta pela primeira vez, que vai começar a cultivar a suculenta. É o básico para você ter sucesso no seu cultivo. É o mínimo que você pode estar fazendo, porque se você não fizer todas essas dicas que eu vou estar passando para vocês hoje, muito dificilmente vocês vão conseguir ter, né, o sucesso com elas, porque são coisas básicas, mas necessárias para que elas desenvolvam bem, para que você tenha um cultivo de suculentas lindas, suculentas saudáveis, que elas não são fáceis. Não adianta falar, pessoal, que são plantinhas muito fáceis de cultivar, porque elas não são fáceis, não. Elas dão trabalho, sim, e às vezes a gente perde e a gente se culpa, né? Toda vez que eu perdia uma suculenta, eu falava, onde foi que eu errei? Gente, o que eu fiz de errado? Sempre eu. E hoje em dia eu não me culpo mais, pessoal, porque eu já sei todas as técnicas de cuidar delas, faço o possível para estar cuidando delas, e quando acontece de morrer uma ou outra, eu fico triste, mas eu não me culpo mais, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei tudo que eu me disponibilizo de tempo, de cuidados para estar fazendo com elas, para ter um sucesso com elas. E essas plantinhas, pessoal, exigem mesmo muito cuidado, muita atenção em algumas técnicas para você ter uma plantinha perfeita, uma plantinha saudável. Então, começando lá, eu vou dar o exemplo para vocês. Vocês vão lá no supermercado ou numa floricultura e compram uma suculenta assim, num potinho 11, uma suculenta bonita. Ela tá lá no ambiente que ela tá, saudável, às vezes tem sombrite em cima dela, às vezes ela tá numa estufa e você leva para sua casa. Qual o primeiro ponto que você precisa observar? Observe a coloração dessa suculenta. Se ela tiver branquinha, sabe, a gente fala branquela, que ela fica com fundo assim das folhagens todas branquinhas, e uma folha longe da outra, não tá nesse formato de roseta bem fechado, tá uma rosetinha bem assim atrapalhadinha, muito clara, com a folha clara demais. Isso indica que essa suculenta, ela não tá adaptada, ela tá num ambiente que ela precisa de mais sol e ela não tá recebendo esse sol. Então, no supermercado a gente encontra demais, pessoal, aquelas folhas tudo branca, voltada para baixo e a suculenta começando a estiolar. Então, o que acontece? Se você compra uma planta daquele jeito, totalmente voltada para baixo, com as rosetinhas totalmente desprotegida, fragilizada, e você leva ela e põe no sol. Aí você fala, não, é planta de sol, suculenta gosta de sol. E você coloca ela no sol diretamente, você vai ter muito prejuízo, ela vai queimar inteirinha. Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu comecei. Porque a gente acha assim, é suculenta de sol, eu vou levar para o sol. É suculenta de meia sombra, eu vou levar para meia sombra. E não é bem assim, pessoal. Tem que observar cor, e observar como que a planta tá, para você saber qual ambiente que você vai colocar. Se você comprar de uma floricultura, onde é céu aberto, onde as plantas já estão expostas, e vocês vão comprar e levar para sua casa, continua naquele mesmo ambiente.
Então, pessoal, o que que acontece? Se você leva ela e coloca ela no mesmo ambiente, então ela já vai ficar bonita, né? Eu tenho vários exemplos aqui, ó. Essa planta minha, ela estava no sol escaldante, eu passei ela para sombra. Então ela já mudou a coloração dela, ela tá bonita do jeito que eu queria que ela ficasse. Porém, agora ela não aguenta mais o sol diretamente o dia inteiro. Eu tenho que voltar ela para lá, ambientando ela novamente, fazendo adaptação. Então eu vou levando aos poucos, levo no sol da manhã, aí deixo igual ela tá aqui, ela toma um sol da manhã até meio-dia. Deixo ela num ambiente que é o mesmo ambiente dela e aos poucos eu vou aumentando as horas de sol. Essa dica, pessoal, é muito importante. O ambiente que você vai colocar a sua suculenta, essa foi comprada há pouco tempo. Ela ainda está na mesma terra. A segunda dica que eu vou dar para vocês hoje é essa plantinha aqui, ó. Essa é a Fabiola, Echeveria Fabiola. Tá no mesmo pote que eu comprei. Eu apenas joguei um pouquinho de osmocote aqui no canto e ela tá aqui até eu comprar uma bacia. O segundo passo que você tem que fazer, trocar esse substrato e dar a ela um vaso maior. Ela é uma plantinha pequena? Tá no pote 9. Esse substrato que vem, pessoal, eu fico observando aqui, ele é completamente diferente do meu. A forma dele secar é bem diferente do meu. Então, você vai mudar essa planta de vaso e mudar ela de substrato. Você vai tirar esse substrato, limpar mesmo, passar a mão nas raízes, dissolver todo o substrato, plantar no seu substrato. Aí agora você vai adaptando ela no ambiente já com substrato novo. Mas eu recomendo, primeiramente, você ambientar ela. Primeiro você já vai colocando ela no ambiente, ela vai sentindo o ambiente, tomando sol. Você viu que ela já ganhou uma cor, ela firmou mais, fixou mais a cor? Trocou de vaso, levou para esse ambiente e vai adaptando cada vez mais sol, para ela ficar bonita e ficar saudável, né? Não existe planta sem sol. Se é planta de sol, precisa de sol para ficar saudável. A terceira dica, pessoal, não esqueçam, vaso furado. Você fura o vaso com bastante furos no fundo para que não pare água. A quarta dica, substrato. Esse substrato que você vai trocar, ele precisa ser um substrato bem levinho, cheio de partículas grandes. Eu gosto de carvão grande, gosto de colocar essas pedras aqui, ó, que eu coloco por cima. Essas pedrinhas são as mesmas que eu misturo no meu substrato. Então, eu sempre fiz assim, desde que eu aprendi, né, que suculenta não usa-se qualquer terra, que precisa de um preparado, né? E muitas vezes as pessoas não sabem o que é substrato, não. Eu tenho encontrado muitas pessoas com dúvidas. O que é substrato? É um adubo? Eles acham, pessoal, que é um adubo, né? Eu sei que muitas pessoas não sabem ainda. Então, eu passei por isso, né? Até eu aprender o que era um substrato, eu tive muita pesquisa, muita busca e eu não sabia, né? Então, o substrato é a mistura de terra, casca de arroz, carvão, pedrinhas, vermiculita, perlita, se você tiver. Se você não tiver, você vai naquela dica básica aí, que são o carvão, terra vegetal e areia, né? Uma areia boa, evitando também a areia contaminada, né? Vai aí outra dica, né, pessoal? A areia, se você pega uma areia onde tem fezes de animais, você chegou lá num monte de areia, já tem lá fezes de cachorro, de gato, não use essa areia, porque essa areia vai prejudicar suas suculentas, vai causar nematóides. A gente sabe que a gente pegando uma areia contaminada, vai ter nematóides no nosso substrato. E ele vai para as raízes, pessoal, e faz uma destruição. Forma aqueles tanto de nódulozinhos, né? Fica cheio de bolinha no substrato, na raiz da planta. A suculenta vai perdendo força, porque os nematóides, eles sugam elas. Então, ele vai alimentando da suculenta. A suculenta tenta desenvolver, ele vai sugando, até ele comer todas as raízes dela. Quando já está bem avançado, ele come todas as raízes dela e ela fica apenas o tronco e vai apodrecendo cada vez mais. Se a gente não olhar a tempo, a planta simplesmente deixa de existir, porque ela não tolera mesmo. Então é coisa, pessoal, que a gente precisa de observar sempre. Olha que gracinha aqui essa água no centro da roseta. Olha, pessoal, acho lindo, parece uma pérola.
Então, é assim que funciona. A gente precisa tomar cuidado com o nosso substrato. Muitas vezes eu recebo perguntas, não só aqui no meu canal, porque como eu trabalho no floricultura, né? Então, o meu dia a dia é com as plantas, né? No geral, várias plantas e suculentas também. As pessoas me perguntam demais, e qual terra que eu vou usar? Né? Qual terra que eu vou usar? Então, não sabe ainda o substrato que vai usar. E aí, eu sempre lembro da mesma coisa. Outra coisa, adubação, né? Muita gente fala assim, qual adubo que eu coloco na minha suculenta? Pessoal, eu gosto de adubar, precisa adubar, mas de quanto em quanto tempo eu devo adubar minhas suculentas? Isso é uma dica que eu acho assim, uma das mais importantes. Não deixem elas sem adubação, mas também não exagere na adubação. A adubação em excesso, pessoal, é pior do que, sabe, é como se você estivesse matando ela mesmo. Porque o adubo faz crescer em excesso. Às vezes ele racha as folhas dela, às vezes ele queima ela, às vezes ele apodrece o caule dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a adubação. A adubação uma vez a cada 2, 3 meses é o suficiente. Eu gosto muito de usar torta de mamona, farinha de osso. Estou usando no momento agora osmocote, como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui essas bolinhas, pouca coisa. Coloquei aqui uns pontinhos, né? Umas 3 pitadinhas de osmocote. Ele vai liberando lentamente aqui no substrato. E com isso, daqui 3 meses eu repito, né? Então eu sei que a minha planta tá totalmente adubada, o substrato dela tá levinho e ela tá no ambiente certo. Então tem tudo para dar certo. Aí vem a rega, né, pessoal? Igual vocês estão vendo aqui, eu molhei todas hoje. Já tinha dias que eu não molhava essas aqui, que elas estão na borda, como eu mostrei já no tour, elas estão na borda da varanda e chuva de vento cai nelas. Só que o que aconteceu? Esses dias tá aquela chuva bem tranquila e ela não tá vindo desse lado da casa, tá vindo do outro lado, então não choveu nelas, elas estavam hoje sequíssimas. Como vocês podem ver, aqui, ó, vou mostrar, a minha carunculata tá com a folha mole, porque ela começou a alimentar, né, da água das folhas de baixo, por causa que eu deixei passar muito tempo sem rega. Hoje eu reguei elas e elas estão hidratando aqui, estão bem, né? Não tem problema nenhum passar o momento de rega. Muitas vezes as pessoas não podem ver uma terra seca na suculenta que já acha que tem que estar regando. Não é bem assim não, pessoal. As suculentas, né, suculentas em geral, elas não gostam de, acabou de secar, já tá com a água de novo. Não, elas têm um tempo ainda para elas poder absorver a umidade e ficar seca a ponto de você sentir que as folhas delas estão desidratando, né? Aqui eu tenho a minha Unione San Carlos, olha que bonita que ela tá. Eu molho, pessoal, toda vez que necessita, mas não precisa de estar sempre molhando. Por exemplo, acabou de secar hoje, eu já vou molhar hoje de novo, né? Ela não deu tempo nem de sentir que estava seca, já vai água de novo. Então, temos que tomar cuidado com essa rega não pode ser outra coisa, que eu acabei de lembrar aqui. Muita gente pensa que já que ela não gosta de tanta água, eu vou jogar um pouquinho de água hoje, aí amanhã eu jogo só mais um pouquinho, depois amanhã só um pouquinho. Pessoal, isso é a pior coisa que vocês podem estar fazendo com a sua suculenta. Porque se você coloca pouquinho hoje, pouquinho amanhã, pouquinho depois da manhã, ela vai ficar sempre com a raiz molhada. Você molhou um pouquinho hoje, ela está absorvendo. Molhou de novo amanhã, molhou de novo, ela vai sentir o tempo todo que o pé dela tá com água e ela vai começar a ter problema. Então, a rega da suculenta é feita em abundância. Você rega até escorrer e depois que você molhou, que você sentiu que o substrato está todo molhado, o vaso escorreu, você pode deixar agora vários dias, que esse intervalo de tempo é o que elas precisam, elas vão hidratar, o substrato vai escorrer e elas vão alimentando ali, né, puxando, se hidratando com aquela água que já está no substrato. Então não corra, não precisa correr para regar a sua suculenta. Suculenta seca não quer dizer que ela está completamente seca, o fundo do vaso pode estar com umidade, ela pode ter ali um pouco de água ainda e você vai pôr água de novo. Essa rega precisa ser controlada dessa forma. Abundância e espaçamento. Esse é o principal segredinho.
Outra coisa, pessoal, que eu sempre fiz, né, até eu aprender que seria diferente. Não precisa de muito substrato no vaso para você ter uma suculenta saudável. Se o seu vaso é enorme, às vezes eu comprava bacias enormes, enchia de substrato e punha minha suculenta lá achando que estava muito bem. O que eu descobri, pessoal? Elas não vão com a raiz até no fundo. O substrato demora mais tempo para secar. Se você tiver com ela no tempo, você vai ter problema. Então, o que você faz? Se você tem gosta, né, de fazer bacias de suculentas, coloca uma drenagem bem alta, às vezes até acima da metade do vaso, não tem problema nenhum. E aí você coloca o substrato drenante, planta a sua suculenta nele, que você vai ter sucesso. Você vai ver que ela vai secar muito rapidinho, ela vai ficar saudável, ela não vai acumular água, né? E também, pessoal, outra coisa, quando você colocando, é a mesma regra. Pouco substrato representa vaso pequeno, né? As suculentas amam vaso pequeno. Às vezes uma roseta grandona pode ser plantada em um vaso pequeno. Não é, a suculenta é uma planta, elas são plantas que se você colocar de acordo com o tamanho do vaso, de acordo com o tamanho da planta, não precisa você colocar, a suculenta é enorme, coloca no vaso grande, mas não precisa de ser aquele vaso exagerado, porque ela não vai encher ele dessa forma, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei essa num pote 15, mas aqui, pessoal, não tem substrato, isso tudo não, ó, não tem não, isso aqui tá lotado de isopor, e eu coloco só a camadinha de cima mesmo, então é como se fosse um vaso pequeno, né? Pequeno, com pouco substrato, e ela aqui, ó, não precisa, ela não vai lá embaixo, são poucas que têm um enraizamento muito bom, que enraizam muito e são enormes, então você pode manter a sua suculenta tranquilamente num pote menor. Tem pessoas que, como tem muito medo de perder elas na época de chuva, já plantam suas suculentas individuais. Esse ano, é o primeiro ano que eu faço isso, né? Tô plantando elas em vasos individuais, não queria, porque eu não quero ficar juntando muitos vasos, mas eu achei interessante, plantei algumas, né, nessa borda aqui, ó, tem várias plantadas, né, em potes individuais, pessoal, olha, coloquei aqui assim, ó, na borda da varanda, e essas aqui estão rendendo, estão crescendo dessa forma. Essa aqui, ó, tá numa lata, não tem pintura, pessoal, é uma lata comum mesmo, que eu achei no lixo, né, lavei bem lavadinha e plantei para fazer o teste. A minha rubela parece que tá amando aqui, ó, então plantei simplesmente nesse vaso rústico mesmo, feio, não tá com pintura bonitinha, igual eu vejo várias que pintam, faz um vaso bem criativo, eu acho lindo, mas por enquanto, pessoal, aqui é só mesmo eu coloquei para fazer teste, para ver como que vai funcionar, porque eu acho interessantíssimo, elas amam o ferro que tem na lata, né, a lata enferrujada, elas amam esse ferrugem e ficam muito bonitas e muito saudáveis, né, então, eu acho, pessoal, que o principal, né, os pontos principais a gente tem que estar sempre de olho para não ter erro. E a última dica de hoje, pessoal, é assim, que eu quero passar para vocês. Comprou suculenta, fez tudo isso que eu falei para vocês, retira a folhinha delas. Toda vez que você comprar a suculenta, não fica com pena não, vai lá, retira folhas e bota para brotar. Porque se você colocando elas para brotar, se acontecer alguma coisa com a sua planta principal, você vai ter mudinha dela. Isso já aconteceu comigo. Essa rubela mesmo é fruto disso. A primeira planta foi embora, perdi ela, tirei todas as folhas e coloquei para brotar quando eu vi que a planta estava tendo problema. Então eu sempre fiz isso, funciona demais, pessoal, pode fazer, retira folhas, tira, igual aqui tá a minha lindeza aqui, que é a fabiola, que eu nunca tive essa fabiola, eu vou mudar ela de vaso, tirar todas essas folhas de baixo e vou render a fabiola. Então eu vou ter várias fabiolas, sempre tenho várias aqui por causa disso, né? Aí eu planto em bacia, uma bacia com várias mudas da mesma espécie, não gosto de vasaiada da mesma espécie. Então eu planto numa bacia só. E tá dando certo, pessoal. Tá dando certo. Tira a folhinha que vocês vão garantir, né? Que se aquela planta morrer, vocês já salvaram uma mudinha dela, pelo menos, né? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gostou, compartilha com quem vocês sabem que gostam de suculentas.
né? Deixa o joinha para mim e também comentem aqui, pessoal, se você gostou, se você já sabia de todas essas dicas ou se você aprendeu alguma coisa com essas dicas minhas, se foi útil para você, que eu vou ficar muito feliz em saber. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.